Ó, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vai dar certo. Como disse J.R. Guzzo, ouve-se o tempo todo que o governo é incapaz de se organizar, etc. Pode ser, mas vai durar os próximos 500 anos se a oposição, na vida real, não for além dessa pasta que mistura FHC, Gleisi Hoffmann, Paulinho da Força, a estudantada, jornalistas irritados e outros portentos. Aos canalhas que não entendem ou não querem entender que a luta travada no Brasil, na tentativa de conter o famigerado mecanismo, é para garantir um futuro melhor para todos os brasileiros, inclusive aos próprios canalhas, Paulo Feitosa, em agradecimento aos ensinamentos de Olavo, explanou: aprendi com o Olavo de Carvalho uma das coisas mais importantes da minha vida e que atesto todo santo dia. Não há bondade numa pessoa que não ama o conhecimento, que não está interessada na verdade, que não a busca com toda sinceridade. O sujeito macaqueia bom mocismo, mas nada do que demonstra está incorporado à sua alma. É adorno, penduricalhos, tudo pose. No fundo, é mais um canalha, vigarista e mentiroso, com afetações de superioridade moral. Para surpresa de muitos, traduzida em comentários variados, difundiu-se intensamente, nos meios virtuais, vídeo em que o ministro Barroso do STF expõe sua opinião a respeito da necessidade de aprovação da reforma da Previdência. O sistema é extremamente injusto e perverso, e o problema da Previdência é que ela custa muito mais do que o dobro de todo o gasto social brasileiro. Tudo que se gasta com educação, tudo que se gasta com saúde, tudo somado dá menos da metade do que se gasta com a Previdência Social. Portanto, é preciso uma gota de patriotismo. A ideia que eu tenho ouvido, e eu não tenho nenhuma ligação política com ninguém, não posso, não quero e não devo, mas tenho ouvido: nós não vamos aprovar para não ajudar este governo. Tal relato, vindo de um ministro do STF, é grave, pois comprova-se, em meio à crise nacional, dura oposição ao presidente da República. Para determinados políticos não patriotas e irresponsáveis, quanto maior a crise e pior a situação do país, melhor será para eles. Que se dane a nação e o país. Assim, a oposição a Bolsonaro se manterá viva e dura, e talvez possam eles escapar da Lava Jato, legislando para limitá-la, como já o fazem. E, com a boa vontade do judiciário, estarão soltos líderes como Zé Dirceu e Lula. Objetivo maior: desgastar e derrubar o presidente. Na Câmara e no Senado, respectivamente, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre tentam tornar o presidente Bolsonaro refém do Congresso. Escudam-se em pseudo-protagonismo do Legislativo na proposta, encaminhamento e aprovação das reformas. Porém, em verdade, querem Bolsonaro refém do protagonismo dos dois e de seus objetivos, libertarem-se da ação da Lava Jato e o de liderar as duas casas com crescente poder político. No Senado, Davi se aproveita da inexperiência da bancada do PSL e da paralisia do senador Flávio Bolsonaro sob fogo da PGR. Na Câmara, Rodrigo Maia se aproveita da manipulação do Centrão, uma colcha de retalhos, da fraca bancada do PSL e da oposição agressiva do PT. Nenhuma das reformas até aqui aprovadas representam exatamente o que propusera o governo. Massa de manobra para a oposição com agitação e propaganda, o PT ainda tem de sobra. Não podemos nos esquecer dos cerca de 47 milhões de votos do Haddad. Como não lembrar do imenso curral eleitoral criado com o Bolsa Família e do pretenso Exército Rural do Stedley, o MST, acampado por todo o país com seus cursos de formação de líderes em diversas universidades federais e com milhares de jovens em suas centenas de escolas, cantando a Internacional o hino comunista ou, aos gritos, fanatizados, repetindo slogans de guerra, empunhando a bandeira vermelha com a foice e o martelo. Presentes o apoio espiritual de Frei Beto, capelão de Fidel Castro e de inúmeros bispos católicos, defensores da teologia da libertação antropocêntrica e do renascimento das comunidades de base, antros de doutrinação comunista e núcleos de guerrilha rural. A CNBB em silêncio obsequioso.
Há que enfatizar a cabeça feita pela imunização cognitiva, explicada pela neurociência, dos milhares de apoiadores do PT e de Lula, impregnados psicologicamente, e dos muitos beneficiados por programas sociais populistas. Consideram Bolsonaro responsável pelas dificuldades atuais, muito embora estas sejam produtos dos governos criminosos do PT e dos seus aliados. Assim, por raiva, Bolsonaro quase morreu esfaqueado. Para eles, devido às mentes entorpecidas, Lula e seus asseclas são inocentes e ninguém conseguirá mudar suas crenças. Entre eles estão centenas de professores, incluso universitários, estudantes, jornalistas e intelectuais. Nas universidades e escolas, Bolsonaro é odiado por alunos doutrinados por professores. Nas redações dos meios de comunicação não é muito diferente. A cultura do ódio está presente. Esta é uma das razões da fratura da sociedade brasileira, construída pelo PT, apoiado na ideologia marxista-grancista. Atuam as oposições políticas, defendendo interesses menores, sem tolerância e compreensão da grandeza e necessidades da nação, cegas por viés ideológico, sem visar o bem comum. Assim, recolocar o país nos trilhos será trabalho hérculo, desgastante, talvez em vão. Perderemos novamente o trem da história e talvez para sempre. É contra tudo isso que Bolsonaro está lutando. Um aviso ao Congresso Nacional: não se atrevam, ele não está sozinho. Ele ficou indignado. A massa indignada. Essas pessoas estão fora da realidade, vivem uma utopia, estão em outro mundo. No começo deste ano, o Brasil completou 33 anos de um acontecimento histórico, onde multidões saíram para a rua com um distintivo na lapela: "Eu sou fiscal do Sarney", fechando supermercados e farmácias que não cumpriam o congelamento de preços. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. Conquistando o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. A aventura terminou logo. Pensei que as multidões que saíam às ruas não iriam mais voltar para casa, iriam permanecer fiscalizando o governo e os políticos. Mas tudo terminou na passividade de outrora. Em 1992, vieram os cara-pintadas, enchendo as ruas para derrubar Collor. A cor escolhida para o protesto foi o preto. Eu fiquei indignado. A massa indignada. Conseguiram um impeachment e voltaram para casa, emudecendo de novo. Ainda não havia redes sociais naquela época, mas em junho de 2013 as redes sociais já estavam maduras e passaram a ser usadas para mobilizações populares. A faísca foi o aumento de passagens em São Paulo e foi um rastilho para o país inteiro, porque ninguém mais aguentava a corrupção, o desemprego, a mentira. A Lava Jato, que eclodiu em março de 2014, mostrou o quanto a desonestidade, a safadeza, a corrupção estavam entranhadas e institucionalizadas no governo. O jornalismo investigativo foi um auxiliar precioso da polícia e do Ministério Público. E se foi conhecendo a corrupção distribuída nos legislativos, nos tribunais, nas prefeituras, nos tribunais de contas, nos governos estaduais e federal. O povo descobriu por que paga tanto imposto e não tem serviços públicos decentes. Perdeu a paciência, assumiu a cidadania e abandonou a passividade. Saiu para as ruas xingando os vampiros que o suga.
entrou numa campanha eleitoral sem precisar de tutela, com a rede social na mão, e derrotou o dinheiro, derrotou os marqueteiros, derrotou a velha política e os velhos políticos, derrotou as velhas ideias, o velho populismo, a demagogia, a mentira, a corrupção. E desta vez não voltou para casa, continua ativo na democracia direta das redes sociais, a nova ágora onde se debatem ideias, se faz crítica, se dá sugestões, se manifesta. Renan foi testar a nova força, a nova opinião pública, ao buscar a presidência do Senado só aparecendo candidato na véspera, como se temendo dar tempo à reação das ruas digitais. Nem assim. Os senadores sentiram o peso da cidadania virtual. No Supremo, pouco antes do Natal, 10 minutos depois de ser anunciada a soltura de milhares de condenados em segunda instância, o povo já estava lá em frente, mostrando o que é a origem do poder. O voto de outubro não foi uma brincadeira para a maioria que era silenciosa. Foi voto em ideias e ideais que não desaparecem nas urnas, mas ficam nos cérebros e corações. Quem não se adaptar a essa nova democracia, mais autêntica e de manifestações imediatas, é porque ainda está em outro mundo, em algum lugar do passado. Ele ficou indignado.